Em 1935, minha gente, começou a cultura racional numa tenda espírita chamada Francisco de Assis, uma ligada à linha do astral superior, que muita gente não conhecia, muita gente pensa até que conhece e não conhece. A tenda espírita Francisco de Assis, o representante desta tenda, o presidente desta tenda espírita, o senhor Manuel, é que estava ligado ao astral superior, único ligado ao astral superior, que nenhuma humanidade até hoje conheceu. Não é demérito nenhum, porque as pessoas confundem a parte espiritual, tem a parte superior e a parte inferior do mundo espiritual. O senhor Manuel não era ligado no mundo espiritual. Muita gente se confunde. A palavra era tenda espírita, mas ele não estava ligado apenas ao mundo espiritual, estava ligado a um outro mundo acima do mundo espiritual, que ele denominou como astral superior. O verdadeiro astral superior, de onde vem o conhecimento cósmico da cultura racional. Compreenderam? Não é o astral superior do mundo espiritual. Todo respeito é pouco, mesmo sendo o mundo espiritual, abaixo do mundo do astral superior e do mundo racional, são os três mundos cósmicos que a gente precisa ter ciência, pelo menos, de que é assim, né? Vamos conhecer nos ligando naturalmente. Não vamos dizer que nós estamos ligados. O senhor Manuel estava ao mundo cósmico do astral superior, único. E ele era o presidente de uma tenda espírita chamada Francisco de Assis, porque o nome Francisco representa na história da humanidade, é um símbolo de humildade, de simplicidade, de objetividade. O São Francisco de Assis, que na cultura racional não tem santo, então o nome é Francisco de Assis, né? Aquele espírito elevado, um espírito formal, né? Como diz o senhor Manuel, em 1935, que começou a partir dali, fechou a tenda espírita, porque o nome era tenda espírita, e para que as pessoas não ficassem confundindo espiritismo com o que é racional, porque o racional vem do astral superior, deste astral cósmico superior, não é do mundo espiritual. A cultura racional não é do mundo espiritual, não é psicografada. O senhor Manuel, em realidade, é apenas um aparelho humano para transmitir as mensagens de uma força suprema, que é o raciocínio supremo. Por isso ele se identificou através da pessoa do senhor Manuel como sendo o racional superior da Terra. Mas não é o senhor Manuel que é o racional superior da Terra. O senhor Manuel é o aparelho, o instrumento desta força cósmica, que hoje nós sabemos é o raciocínio supremo, o raciocínio superior a todos os raciocínios, o verdadeiro Deus do animal racional, o racional superior da Terra. Compreenderam bem? Então, em 1935, o senhor Manuel começou a ditar mensagens dentro de uma linha espiritual, de compreensão espiritual, mas que hoje, quem já conhece um pouquinho mais a cultura racional, percebe que não há nenhuma diferença no sentido fundamental da mensagem. A mensagem é a mesma, ela não mudou. Mudaram as personagens, mudaram as aparências da apresentação formal. Que o livro O Universo em Desencanto é uma apresentação formal de uma força cósmica suprema, o raciocínio supremo, é uma apresentação formal. E em 1935 foram anotadas algumas mensagens como sendo as obras-primas de Francisco de Assis, fazendo uma referência a essa mudança de fase. A mudança que houve de 1935 para cá, o pensamento do ser humano, que era regido e alimentado pelo mundo espiritual, começou a fraquejar, enfraquecer, e daí causou todas essas violências. A falta de senso, a falta de noção. Porque o mundo espiritual não está mais tomando conta de ninguém. Porque o mundo espiritual se recolheu. Então, a partir de 1935, as pessoas vão se ligar num mundo muito acima do mundo espiritual. Mas tinha que ter ligado naquela época e não se ligaram porque estavam ligados nas aparências, nas coisas vãs da vida, no progresso, na conquista, na modernidade, e vieram conquistando grandes coisas. Estamos aí com a internet, essa coisa toda. Aí começou a se dar uma volta muito maior. A humanidade começou a dar uma volta muito grande, porque através do sofrimento também se chega lá. Mas não precisava nem haver esse sofrimento todo. Se tivéssemos, a humanidade, em 1935, e a partir tivesse compreendido a primeira mensagem que naquela época foi chamada de Quem és tu? Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Gente,
Só nesta pergunta já está esclarecida toda a cultura racional, não precisa nem da resposta, para quem conhece naturalmente. Porque esta pergunta não foi feita por um homem de matéria. Esta pergunta não foi feita por um espírito que vive de experiência. Esta pergunta foi feita por um raciocínio supremo a todos os raciocínios. Esta pergunta foi feita por Deus para a humanidade. Então olhe esta pergunta como sendo uma pergunta feita por Deus à humanidade, e não uma pergunta feita por um homem. Quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? O eu que eu te dei é o que ele está nos perguntando aqui. Ele nos deu um eu, Deus, o sopro divino, minha gente, esqueceram. Então a gente não era capaz de definir o eu que ele nos deu. E ele nos respondeu para dar a satisfação que todos precisam ter na sua vida. Sabei vós que sois uns corpos imprudentes, no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Olha só, no abismo de dia para dia. Desde a Gênese bíblica que está lá o abismo e as trevas, e continuamos aqui, e ele vem nos alertar novamente no abismo de dia para dia. Desde o início da Gênese bíblica, está lá as trevas e o abismo, e estava lá Deus, um raciocínio supremo para nos amparar, e nos deu um eu. Por isso ele vem em 1935 e pergunta para a humanidade: quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Aí, em seguida, ele vem e nos esclarece: quem conhece o seu eu, basta o nome para repugnar-se. Ele já não está falando do teu eu, do eu que ele nos deu, ele está falando do eu que nós conquistamos pelo pensamento para nos lapidar. São dois eu, absolutamente distintos nesta mensagem. Quem conhece o seu eu, basta um nome para repugnar-se. Então, para que lutas toda a vida? Debalde serão todos os sacrifícios nessas condições. Enquanto arder a chaga das trevas, o raciocínio encontra dificuldade para libertar-se durante este livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade e liberdade que Deus vos dá. Perdura a confusão, extravia-vos do direito e adquire todos os defeitos trucidantes, capaz por vossas mãos próprias sucumbirem antes do dia. Olha que alerta que ele faz para a humanidade na Tenda Espírita Francisco de Assis, 4 de outubro de 1935. Senhor Manuel, instrumento do raciocínio supremo, começou a conversar com a humanidade, e ali começa uma nova fase na vida da humanidade, a fase racional, a fase da gente se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio. Parecia que a gente se conhecia pelo desenvolvimento do pensamento, mas o desenvolvimento do pensamento foi para desenvolver um eu-goísmo. É o eu da matéria, o eu e o tu da matéria, esquecendo que Deus tinha dado um eu verdadeiro para todos, que se chama raciocínio. Por isso que a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E começou na Tenda Espírita Francisco de Assis com este nome para mostrar que a cultura racional é a continuação de tudo. É em favor e a favor de tudo e de todos. Não é contra nada nem contra ninguém. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. Está conversando com todos. Você não conversa com ele? Você que é religioso, ou você que é compenetrado em si mesmo, não diz que conversa com Deus? Conversa sim, porque você tem dentro de você o eu que ele nos deu. O eu de Deus. Se olharmos a palavra Deus, tire o D e o S, lá está o eu que ele nos deu. O eu verdadeiro. É o raciocínio, não é o eu que nós conquistamos na matéria, o egoísmo, que é aquele que nos causa repugna. A grande confusão, o eu do encanto e o eu do desencanto. Ou você acha que vai acertar neste mundo? Neste mundo ninguém acerta nada.
pois é o mundo das transformações, das degenerações e dos enfraquecidos. O eu que ele nos dá é o raciocínio. Por isso, na Cultura Racional, livros bem mais adiante, ele vem e nos diz com toda a simplicidade, na mesma nota de 1935, Deus deu a todos o direito de raciocinar. É porque ele nos deu um eu. Ele deu o eu raciocínio. E o ser humano ligado na matéria desenvolveu o egoísmo, o eu matéria, o individualismo. Mas de individualidade verdadeira não conhece nada, porque não sabe ser solidário, não conhece os bons princípios. O ser humano, enquanto pensador, não conhece o espírito da verdade.